Hoje nós iremos falar sobre o falso reavivamento ou o falso pentecostalismo. Lemos aqui a palavra do Senhor, segunda carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, capítulo 2, versos 8 e 9. Segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, 8 e 9. Lemos. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Verso 9, escute muito bem. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Vamos ler o verso 10 agora. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Paulo aqui está nos dizendo que, bem antes da segunda vinda de Cristo, virá o iníquo, Satanás, com prodígios de mentira, sinais e maravilhas, mas tudo isso para levar à perdição aqueles que não aceitaram o amor da verdade. Queridos, o falso reavivamento. Deus prometeu um grande reavivamento nos últimos dias, de acordo com Joel, capítulo 2, do verso 28 até o verso 32. E nós confirmamos que isso de fato vai acontecer. Amados irmãos, haverá um grande reavivamento, um grande pentecostalismo nos últimos dias. Apocalipse capítulo 18, verso 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Este anjo representa o povo de Deus, batizado pelo Espírito Santo, a chuva seródia, mas com uma missão. Com uma missão. Queridos, o Espírito Santo em chuva seródia vem nos últimos dias para levar a igreja a uma missão. Não vem simplesmente para fazer maravilhas. Não vem simplesmente para prometer prosperidade temporal. Verso 2. O que fez este anjo? O que este derramamento do Espírito Santo causou? Pregação do Evangelho. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Então haverá sim o derramamento do Espírito Santo com a missão de pregar o Evangelho. Agora, Satanás vai procurar atrapalhar esta obra final do Espírito Santo. Vemos aqui um texto especial do livro Grande Conflito, página 464. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Amém? Agora, o Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Através de quê? Da pregação das 3 mensagens angélicas nos últimos dias. Agora continua. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. Agora, escute aqui. Escute aqui o plano de Satanás bem antes disto acontecer. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra, atrapalhar esta obra. E antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedir esse movimento, introduzindo o quê? Uma contrafação. A contrafação, a imitação da chuva seródia vai acontecer bem antes do decreto dominical. Vai acontecer bem antes da verdadeira chuva seródia. Agora, com que objetivo Satanás vai fazer isso? Para levar as pessoas que rejeitaram a verdade a pensarem que Deus ainda está trabalhando por aqueles que rejeitaram a verdade. Vemos aqui, nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á tudo o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito.
sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Grande Conflito, página 464. Agora entendam todos que em todas as igrejas, todas as religiões, existem filhos honestos, filhos sinceros de Deus, que servem a Deus com o conhecimento que têm. E nós somos convidados a abrir a palavra sagrada para essas pessoas maravilhosas, mostrá-las a Deus, mostrá-las a Cristo, mostrá-las a verdade, para que saiam desses movimentos. Lemos aqui um texto. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Agora, Satanás sabe disto. De que sabe Satanás? Que os fiéis e sinceros ouvirão a voz e vão sair desses movimentos. Satanás sabe disto. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. É normal. Isso acontece. Você abre a Bíblia para várias pessoas, elas dizem não. O que a Bíblia diz não importa. O que importa é que estamos sentindo o Espírito Santo aqui conosco. Estamos sentindo uma energia. Veja só as maravilhas ao seu redor. Nós temos a verdade. Nós temos o Espírito. Queridos, essa é a artimanha de Satanás. Vejamos aqui artimanhas que Satanás vai usar ainda para cativar o mundo religioso ao falso pentecostalismo, ignorando a verdade para este tempo. Primeira coisa, música dançante nas igrejas, gritos, shows nas igrejas. Você pode dizer, não, mas isso é impossível. Será impossível mesmo? Quero mostrar para vocês alguns vídeos. E enquanto olhamos, enquanto vemos isto, vamos orar por essas pessoas. E nem olhemos para a cara da pessoa, mas para o que vem acontecendo aqui. Vemos aqui. His word is true, so you better take it verse by verse. Our sentence defeated. King Jesus paid the highest price. His body crucified. Our victory was his sacrifice. Savior laid in silence, but he didn't stay there long. This is like a song back from the time of the low with the hitting and drum scratch. Shake it up and dance it like no more drama. The chapter going just really please know what I got. Though we'll keep solving, but we ain't walking. We keep on dancing, that's how we rock it. 7,107 islands of beauty, see pieces of heaven. Piliin mo rin ang Pilipinas. 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 Vamos orar pelas pessoas honestas e sinceras nesses movimentos, para que, pela graça de Deus, saiam disso. Lemos aqui mensagens escolhidas. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. As forças dos agentes satânicos misturam-se com alarido e barulho para ter um carnaval. E isto é chamado de quê? Operação do Espírito Santo. Agora, continuando aqui. Outra coisa que Satanás vai usar nos últimos dias para cativar o mundo religioso ao falso pentecostalismo. Falar línguas estranhas. Lemos aqui um texto. O fanatismo, a exaltação, o falso falar línguas e os cultos ruidosos têm sido considerados dons postos na igreja por Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito, de fato. Têm sido iludidos, não é isso que a Bíblia ensina. Mas será que isso vem acontecendo mesmo? Vejamos aqui alguns pedaços do vídeo. Sir, we receive words that are not our own. Berekesto, oleman gelema handelege, bo fredino kindashe, stelebero como blavadero. Crema nalo como po, mare clanglo, boble e kemplino, mare vale campara. Oskire,
Telequeto le cabaclanina maclo mahala larghero che le veno, breto steschimanetelo, caravana, pala come pole che tu le stindo do le cava, stek la fora batilha que le como calarada. Está aí? Você percebeu alguma coisa do que disseram? Eu não entendi nada. Não é isso que a Bíblia ensina. Se nós olharmos para o dom de línguas bíblico, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, Atos capítulo 2, começando do verso 3, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, línguas de fogo. Verso 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora presta atenção ao verso 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, qual foi o propósito do dom de línguas ali? Porque existiam na Judeia, em Jerusalém, pessoas de várias nações. Precisavam ser alcançadas pela mensagem. Deus concede dom de línguas, mas são línguas que as pessoas entendiam. Verso 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Verso 11. Cretenses, árabes, todos os temos ouvido nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então percebam que estas eram línguas reais, que as pessoas entendiam. Não era blá blá, coisas que não têm sentido. Isso não é dom do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo não habita num lugar como barulho. Não habita em confusão. Deus não é Deus de confusão. É o Deus da calma, da ordem. Assim como diz o livro de 1 Reis, capítulo 19. Aqui é a experiência de Elias. Verso 11. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, não estava no barulho do vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, na agitação. Verso 12. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Apocalipse capítulo 13 diz que Satanás vai fazer descer fogo do céu à vista dos homens. A Bíblia está a dizer que Deus não vem necessariamente no fogo. Como é que Deus trabalha? Como é que o Espírito Santo trabalha? Diz aqui, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Uma voz mansa e delicada. Ordem, tranquilidade, reverência. Aí o Espírito Santo pode trabalhar. Lemos aqui. As mais proveitosas reuniões para o bem espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o profundo exame do coração. Cada um procurando conhecer-se a si mesmo e com sinceridade e profunda humildade buscando aprender de Cristo. Que Deus o abençoe, amado irmão. Não caia nesses golpes. Mesmo na igreja adventista, estas coisas acontecem. Mas Deus nos convida a seguir a sua palavra, a seguir o espírito de profecia, amados irmãos. Porque o inimigo está trabalhando para criar diversão, para criar excitação. Mas nós temos que buscar o Espírito Santo agora. E o Espírito Santo é buscado pela calma, solenidade, profundo exame de coração. Que Deus o abençoe. Vamos orar para terminarmos. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Espírito Santo quer ser derramado na nossa vida hoje. Aprendemos que o Espírito Santo vem por um profundo exame de coração, por uma mudança de caráter. Não no barulho, mas na calma, na serenidade. Queremos o Espírito Santo hoje. Queremos o Espírito Santo amanhã. Queremos o Espírito Santo na chuva serôdia. Agradecemos por esse dom maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém.